Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Que bom que você está diante do Facebook da nossa igreja para assistir à transmissão do nosso culto de hoje. Eu quero lhe agradecer porque, através dessa transmissão, eu posso chegar até a sua casa, eu posso chegar na sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, talvez no seu notebook. Mas o importante é que todos nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Presbiteriana de Vila Norma, estamos reunidos nesse domingo especial, o domingo da ressurreição. E eu quero convidar você nesse momento para que você abra a palavra de Deus na Epístola de Paulo, na sua carta à Igreja de Corintos, a primeira carta, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Então eu vou acompanhar aqui, eu vou ler na Nova Almeida, mas você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. Primeira carta à Igreja de Corinto, capítulo 15, a partir do verso de número 12, onde lemos: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Queridos irmãos, Paulo aqui falava sobre a nossa ressurreição. E temos esperança dessa ressurreição com base na ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, chegou a dizer que nada pode separar a igreja do amor de Deus, nem mesmo a morte. Por causa da ressurreição, agora nós temos a esperança que a nossa vida ela terá continuidade, que nós entraremos no gozo do Senhor, que nós adoraremos a Cristo de forma ininterrupta para todo sempre no céu. E eu quero convidar você já a partir desse momento para se alegrar nesse culto, para cantarmos louvores a Cristo, para ouvirmos a sua palavra que é santa, para celebrar a vida que nós recebemos através da morte e ressurreição de Cristo. E eu quero convidar você nessa hora para que você curve a sua fronte. Nós vamos orar ao Senhor, uma oração de adoração, adorando a Deus pelo que Ele fez na cruz, adorando a Cristo por quem Ele é, e adorando pelos seus feitos que ainda hão de produzir frutos em cada um de nós. Curve a sua fronte e oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Glória seja dada ao Pai Todo-Poderoso, que neste dia, Senhor Deus, ressuscitaste teu Filho dentre os mortos, fazendo-nos, ó Deus, participantes da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Glória te seja dada, ó Cristo, que por nós e pela salvação quebrastes o poder da morte, abrindo para nós, ó Deus, o portal para a vida eterna. Glória te seja dada, ó Espírito Santo, que nos guias a toda a verdade do Cristo ressurreto, abençoando, ó Deus, a nossa vida, abençoado, ó teu nome glorioso para todo sempre. Bendito sejas tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, que acabaste com o poder da morte por meio do Evangelho e revelaste a vida eterna para todos aqueles que creriam em ti. Abençoado seja o teu nome glorioso para todo sempre. E em nome de Cristo que a tua igreja ora a ti, em nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para que abram os seus inários no hino número 274. E temos como título desse hino, o título Morto e Ressurreto. E eu quero convidar a você a cantar com alegria esse hino de vitória do Senhor. Louvemos ao Senhor.
Tu Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias, dois santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós podermos cantar, nos alegrar em Cristo, declarar que Ele ressuscitou. E de fato, meus irmãos, isso é uma realidade, não é uma crendice infundada. Nós cremos num Deus ressurreto, nós cremos num Deus invisível, porém vivo e real. Um Deus que nos acompanha, um Deus que nos abençoa, um Deus que não nos deixa à mercê da nossa própria sorte e circunstâncias. Queridos irmãos, eu quero ainda nesse momento, mais uma vez, orar com você. Nesse momento nós vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ilumine através do seu Santo Espírito, para que compreendamos a sua palavra, que é santa, que é reta, que é infalível, que é a regra de prática para cada um de nós. Eu quero mais uma vez convidá-lo, curve sua fronte e vamos orar ao Senhor, pedindo que a sua palavra encha o nosso coração de fé e de alegria nessa hora. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, abra o nosso coração e mente pelo poder do Teu Santo Espírito, para que enquanto as Sagradas Escrituras, ó Deus, estejam sendo lidas e a Tua palavra, Pai, proclamada, possamos ouvir, ó Deus, com alegria aquilo que o Senhor tem a nos revelar nessa noite. Ministra os nossos corações, ó Deus. Esse é o anseio da Tua igreja, tão somente ouvir a Tua voz que é santa. Em nome de Cristo nós Te louvamos, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. E nos diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes:
Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. E também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Cristo, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não haviam compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para a casa. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, não há a menor dúvida que a ressurreição tenha sido o maior acontecimento de toda a história. E é importante dizer para você nessa noite que o túmulo vazio, testemunhado por Maria, encontrado por Simão Pedro e também por João, representa as promessas do Pai manifestadas em Cristo. E eu também preciso afirmar que sem a ressurreição, meus irmãos, nós não teríamos um evangelho. O evangelho seriam mais notícias. O evangelho seria, sim, agora uma crença infundada. Não haveria, irmãos, a própria religião cristã. E é importante destacar nesse dia, dia da Páscoa, dia da ressurreição, dias de quarentena, ainda que muitos deixaram confinamento para lotar as lojas que vendem chocolates em todo o nosso país. Mas eu quero dizer, à luz desse texto, que a história da Páscoa ela não termina ou não terminou como um funeral, mas a Páscoa ela terminou como uma grande festa. Eu gosto de parafrasear o reverendo Hernandes, eu já disse isso a você, que Jesus Cristo ele não caminhou em direção à cruz, como um condenado sentenciado, seguindo pelo corredor da morte. Mas Jesus Cristo, ele caminha em direção à cruz, como um rei vitorioso que estava prestes para ser coroado. Meus irmãos, o túmulo vazio de Jesus Cristo, testemunhado aqui por esses personagens conforme narra o texto, é o elemento que traz vida ao cristianismo. O comentarista bíblico neotestamentário William Barclay, ele diz que a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Muitos querem ficar discutindo através de ciência, através da historiografia, através de achados arqueológicos, se Jesus Cristo ressuscitou ou não. Mas a maior evidência da ressurreição é a igreja de Cristo, que continua de pé, que continua triunfante, que continua a anunciar essa notícia que transformou não apenas os discípulos, mas que transformaria todo o mundo. Queridos irmãos, nada seria capaz de transformar a nossa angústia, a nossa tristeza, em paz e alegria se não fosse a vitória conquistada por Cristo na cruz. E essa ressurreição aqui testemunhada, conforme diz o texto, é a ressurreição que nós pregamos. Lemos isso aqui no texto inicial. E essa mensagem que nós pregamos é que Cristo estava vivo, que Cristo estava morto, mas que agora ele está vivo. E não uma mensagem de um Cristo que estava vivo e que agora está morto. Talvez os discípulos ficaram muito preocupados quando Jesus já anunciava a eles que ele já estaria perto da sua morte. Talvez aqueles discípulos estivessem pensando uns com os outros, mas que Messias prometido é esse? Que grande líder é esse que o Senhor nos enviou, que será entregue na mão dos nossos inimigos? Como pode ser esse homem o próprio Deus? Por isso era importante, meus irmãos, que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos, para trazer à tona o cumprimento de todas as profecias a respeito dele, para chancelar e consumir todo o planejamento estabelecido pelo Pai antes da eternidade. E volto mais uma vez a dizer, eu gosto de falar isso, que sem a ressurreição de Cristo não haveria cristianismo e nem mesmo igreja, porque a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra fundamental do cristianismo.
E com base, meus irmãos, nesse grande testemunho que nós acabamos de ler aqui nas Sagradas Escrituras, que você já conhece, eu quero apresentar algumas evidências acerca dessa ressurreição. Evidências que nós vamos encontrar no próprio texto. E eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula que muitas pessoas tentam dizer que Jesus Cristo não existiu, que Jesus Cristo foi um homem comum, simplesmente, na verdade até reconhecem que Jesus existiu, mas muitos dizem que não há nada demais nesse homem, que Jesus Cristo ele foi simplesmente um judeu comum, que viveu como judeu e como muitos judeus teve uma morte de cruz. Mas só que esse evangelho vai dizer que Jesus Cristo era mais do que um curandeiro, que Jesus Cristo era muito mais do que um homem que proferia palavras bonitas e que transformava a vida daqueles que iam ao seu encontro. Porque Jesus Cristo é aquele que podia perdoar os pecados, e Jesus Cristo foi aquele que ressuscitou ao terceiro dia, conforme ele mesmo já havia dito. E queridos irmãos, eu quero trazer algumas evidências aqui acerca dessa ressurreição. E eu gosto de dizer aos meus alunos, que nós não podemos reproduzir Jesus Cristo num laboratório. Para cada metodologia, ou para cada pesquisa, nós temos uma metodologia correta. Dentro de um laboratório você pode produzir prótons, elétrons, células. Mas quando nós vamos falar sobre Cristo, o método da nossa pesquisa vai ser a historiografia. O mesmo método que nós vamos usar para dizer que Carlos Magno, Alexandre o Grande, Júlio César ou qualquer outro grande personagem da história já existiu. E quando nós olhamos para esse documento, a Bíblia, a Palavra Sagrada, nós vamos também perceber alguns relatos históricos confirmados em outras literaturas produzidas nos primeiros séculos. E essas provas vão dizer não só os evangelhos, mas em outros documentos vão dizer que a pedra foi removida. Meus irmãos, precisamos entender o que estava acontecendo aqui. Em primeiro lugar, essa pedra que foi removida era uma pedra muito grande. Nenhum homem, por mais forte que ele fosse, naqueles dias poderia remover tal pedra. Preciso lembrar aos irmãos que haviam 2 soldados que estavam de prontidão, se dividindo em quartos de hora guardando aquele lugar. Porque essa foi a ordem do Sinédrio. Preciso também dizer para você que naquela pedra havia nela um selo inviolável do governador romano. Nenhum cidadão em Jerusalém naqueles dias seria louco o suficiente de remover esse selo, porque remover o selo de um governador romano era passível de morte nos dias de Cristo. No entanto, as Sagradas Escrituras vão nos afirmar que a pedra ela foi removida de dentro para fora. Paulo, escrevendo na sua carta à igreja de Corinto, diz que Jesus arrancou o aguilhão da morte e venceu a morte com a sua própria morte. O texto que nós acabamos de ler diz que a pedra foi removida. Significa que Jesus ele está vivo. O túmulo está vazio. Significa que agora a morte não pode mais deter Jesus Cristo. Maria, quando chega ao local, ela vê o túmulo vazio. Mas ela não sabe o que aconteceu. Ela vê a pedra removida. Meus irmãos, Jesus está vivo. E ainda que eu esteja fazendo essa afirmação e pareça ser algo muito natural para você, tem muitas pessoas que não creem nessa afirmação. Uma outra evidência que nós vamos encontrar, que o texto vai nos afirmar, é que não só a pedra foi removida, mas o corpo também foi removido. E aí por esse motivo vai entrar em cena essa personagem chamada Maria Madalena. Ela aparece com destaque na cena. E é interessante que os 4 evangelistas vão narrar esse episódio. Porém, o único a narrar, dizer que ela estava sozinha, era João. E João ele traz essa narrativa que é uma narrativa muito importante para mim e para você compreendermos. Já que nós estamos falando aqui de evidências históricas. Já que nós estamos falando aqui não simplesmente de uma licença poética, mas de um gênero literário. De um autor que escreveu em dias em que preconizava-se a literatura grega. Os grandes feitos dos heróis do passado. E aqui ele vai narrar algo muito inusitado, meus irmãos. O texto vai dizer, palavras de João, que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. E diz o texto que ao ver que a pedra havia sido removida, ela correu ao encontro de Pedro e também do discípulo amado para dar-lhes a notícia. Volto a dizer que ela não sabia o que havia acontecido com o corpo.
mas ela tinha o entendimento que aquela notícia precisava ser levada imediatamente para os discípulos de Cristo. Queridos irmãos, aos olhos de Maria e também dos discípulos, eles ficaram simplesmente atordoados com aquela cena. Muitos já estavam preocupados, por isso os soldados estavam ali, para que fosse desmascarado, né, esse suposto sumiço do corpo de Cristo. O líder lá do Sinédrio disse, olha, temos que colocar soldado lá porque eles estão dizendo que esse homem vai ressuscitar depois de 3 dias. E eles podem concuminar entre eles, ir até o lugar de madrugada e remover o corpo do sepulcro. No entanto, mesmo com aqueles soldados lá, mesmo com a pedra, mesmo com o selo inviolável colocado pelo imperador romano, o texto diz que Maria Madalena chega naquele lugar e ela vê o túmulo vazio. O corpo não está no local. E aí tem algo aqui que eu preciso lembrar a você acerca da literatura para aqueles dias, né? Queridos irmãos, se o relato da ressurreição fosse um mito, se o relato da ressurreição fosse uma crendice infundada, João não contaria essa história dizendo que a testemunha principal dessa cena fosse uma mulher. Até porque o testemunho de uma mulher nos dias de Cristo não era aceito no tribunal. Eu também preciso lembrar você a olhar toda a narrativa da paixão. E quando nós olhamos para as literaturas helênicas, né, as literaturas gregas produzidas naquele período, os heróis eles eram pintados de uma forma extraordinária. Você vai ver Sócrates desdenhando da morte, de dia nas suas batalhas e à noite tomando vinho e desdenhando da morte. Enquanto os evangelistas vão narrar Jesus Cristo, permitam-me a citação literária, mas de uma forma totalmente patética. Jesus Cristo suando, transpirando no Getsêmani, temendo a imposição penal que Deus estava colocando sobre ele, por causa dos nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. A narrativa da paixão vai dizer que Jesus Cristo está totalmente fraco na sua humanidade e não consegue carregar a cruz até o Gólgota. E ele precisa de que um cidadão daquela região possa ajudá-lo. Então, se eles quisessem trazer qualquer invenção, o ato da ressurreição fosse um mito, eles seguiriam todo o padrão da literatura grega, dizendo que Jesus Cristo é um grande super-herói. Mas eles não fizeram isso na narrativa da paixão. E também João não fez isso na narrativa a apontar que a testemunha ocular é Maria. Meus irmãos, se eles contaram a história dessa maneira, sabendo que isso seria totalmente inapropriado para os seus leitores, significa que não só os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, mas também o evangelista João, ele estava tão somente preocupado em relatar toda a verdade. Em último lugar, eu quero falar mais uma evidência acerca da ressurreição. A pedra foi removida, o corpo foi removido, e o texto também vai nos dizer que o sepulcro estava vazio. Quando nós olhamos aqui para o texto, meus irmãos, o texto vai dizer que, ao receberem a notícia de Maria Madalena, Pedro e João eles correm em direção ao sepulcro. João, né, o discípulo amado, por ser mais jovem, ele chega primeiro ao local, ele sai na frente. Pedro, no entanto, o texto diz que é Pedro quem entra primeiro naquele lugar. E no local, o texto diz que eles encontraram os lenços, né, os lençóis, o lenço que envolvia o rosto de Jesus Cristo. E diante daquela cena, eles estavam diante da mais contundente evidência da vitória de Cristo sobre a morte, mesmo sem que ainda pudessem compreender o que estava acontecendo. Talvez naquele momento estivesse vindo à sua memória o que outrora Jesus Cristo havia feito com Lázaro. Jesus Cristo havia mandado tirar a pedra do túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo. Mas agora Jesus havia, sem qualquer tipo de auxílio humano, removido a pedra que estava sobre o seu próprio sepulcro. Queridos irmãos, com base nessas evidências, nós vamos entender que de fato a ressurreição não é invenção dos apóstolos. Que ressurreição não é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Que a ressurreição de Cristo não é uma invenção dos crentes. Mas que de fato a nossa alegria se dá que nós servimos a um Deus que é vivo. E o relato das Escrituras nos diz que a ressurreição ela acontece num domingo.
o primeiro dia da semana. E esse dia ela vai ser conhecida na Bíblia como o Dia do Senhor. E eu quero dizer para você que é a Páscoa. Ainda que talvez você tenha trocado caixas de bombons, ainda que você tenha reunido com seus familiares numa mesa muito rica e com muitas guloseimas, mas eu quero dizer que Páscoa é muito mais do que isso. Talvez é muito mais do que os judeus preconizavam, porque os judeus acreditavam que a Páscoa era a passagem deste mundo para o Pai. Mas hoje nós cristãos entendemos que não é apenas uma passagem para o Pai, mas que é uma passagem vitoriosa. Queridos irmãos, Jesus Cristo, ele venceu a morte com a sua morte. E através da sua morte ele trouxe vida para todos nós, conforme Paulo disse, para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele se levantou, se ergueu da morte num domingo. Que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja lá no Pentecoste e também no domingo. Eu quero te dizer que João viu Cristo glorificado lá na ilha de Patmos, também no dia de domingo. E por causa de todas essas evidências, e principalmente por causa da ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana tornou-se para nós um dia de celebração. Tornou-se o dia de o povo de Deus celebrar a vitória sobre a morte. É por isso que o nosso domingo é o dia de nós estarmos na casa de Deus, cultuando ao Senhor, adorando a Ele. E nós cremos que assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, haverá um dia que todos nós, mesmo a morte nos encontrando na plenitude do nosso tempo, nós também seremos ressuscitados, entraremos no gozo eterno e adoraremos ao Senhor, declarando glórias a Deus nas mais ricas alturas por toda a eternidade de maneira ininterrupta. Eu quero dizer mais uma vez, a pedra foi removida da sepultura, meus irmãos. Significa o seguinte: o túmulo agora não é mais o fim da nossa existência. Tem um monte de gente aí fora que tem medo da morte. Tem pessoas, eu posso dizer isso com propriedade, você sabe, eu já trabalhei em funerária. E eu tinha clientes que tinham dificuldade de passar da calçada da funerária. Hoje, nós que estamos unidos a Cristo, nós não precisamos temer a morte, porque Jesus Cristo arrancou o aguilhão venenoso da morte. Jesus Cristo triunfou sobre ela. Significa que a morte agora não tem mais a palavra final. Significa que agora, quando a nossa vida se encerra nessa terra, nós não vagamos pelo vazio do nada. Eu quero dizer que no momento que a morte chegar ao nosso encontro, nós estaremos unidos com Cristo, porque Ele ressuscitou. E eu já tenho anunciado para muitos crentes, para as minhas ovelhas, para você certamente, e também para os meus alunos, que o penhor da nossa esperança não é morar, habitar em mansões celestiais, não é andar em ruas de ouro, mas é ressuscitar, como Cristo ressuscitou também. A morte não tem mais a última palavra para a sua vida. E eu quero dizer o seguinte, com base nessa reflexão, com base nessas evidências escriturísticas, eu quero afirmar, meus irmãos, que a ressurreição é o pilar da nossa fé, que a ressurreição é o pendor da nossa esperança. Você pode visitar alguns túmulos de algumas pessoas que são chamadas de Deus. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Confúcio, lembra aquele grande pensador chinês? Você pode visitar o túmulo de Maomé, de Allan Kardec e de tantos outros líderes que foram endeusados pela humanidade. No entanto, o túmulo de Jesus Cristo, de todos esses túmulos, é o único túmulo vazio. Cristo ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero mais uma vez convidar você nessa hora para orar comigo, e nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero também colocar alguns pedidos de oração que chegou ao nosso conhecimento. Eu quero orar em favor do Paulo e da Evelyn, que foram contaminados pelo Covid-19. Eu quero orar pela vida do pequeno Renan, que a todo momento a Mônica tem colocado esse pedido de oração para mim, nós temos orado. Eu quero orar também pelos enfermos da nossa igreja. Então eu quero te convidar nessa hora, vamos orar pelo Paulo e pela Evelyn, que estão com Covid-19. Eu tenho vizinhos aqui que também estão contaminados, e também orar por os demais pedidos. Curve sua fronte e vamos orar ao Senhor.
Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta hora. Senhor Deus, nós colocamos a vida do Paulo, da Evelyn em tuas santas mãos. Pai querido, eles estão, ó Pai, contaminados com esse vírus, ó Deus, que tem preocupado, ó Deus, a nossa nação. Mas, Senhor, assim como nós temos aprendido na tua palavra, nós sabemos, ó Deus, que a palavra final ela vem do Senhor. Nós sabemos que tu és um Deus que cura, o Deus que opera, o Deus que liberta. Deus, dê sabedoria aos médicos que estão cuidando dos teus filhos. Pai querido, que as medicações que estão sendo ministradas, ó Pai, possam encontrar guarida no organismo desses teus filhos e que eles possam obter a cura para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós queremos colocar a vida do Renan nas tuas mãos. Esse bebê, Senhor Deus, tão precioso. Pai querido, que o Senhor venha realizar na vida do Renan uma grande obra, uma grande cura. E se for a tua vontade, ó Deus, que ele venha crescer, ó Deus, no conhecimento e na graça do Senhor. Pai querido, nós nos lembramos de alguns enfermos da nossa casa. Pai querido, nós colocamos a vida do nosso irmão Mário, diácono Mário, em tuas santas mãos, que se recupera, Pai querido, de uma cirurgia. Nós colocamos, Senhor Deus, a vida da nossa irmã Adélia, que também carece, ó Deus, dos teus cuidados. Nós colocamos, ó Deus, a vida, Pai querido, da nossa irmã Beatriz, que também se submeteu a uma cirurgia e logo fará uma segunda cirurgia. Nós te rogamos, ó Deus, pelo teu povo, Pai querido, que está vivendo momentos de tamanha aflição, alguns sem trabalhar, alguns sem poder ver alguns entes queridos, para não expô-los, ó Deus, a este mal que tem, ó Deus, afligido, ó Pai, a nossa nação. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia, Senhor Deus, do teu povo, que a tua graça, que o teu cuidado continue a repousar sobre as nossas vidas, que nesse domingo, ó Deus, de ressurreição, nós possamos, ó Senhor Deus, não apenas hoje, mas a cada momento, ó Deus, desfrutar mais e mais do Senhor, ó Pai, crendo que de fato o Senhor é aquele que tem o poder para transformar a nossa realidade. Visita, Pai querido, a tua igreja, aqueles que têm orado ao Senhor no oculto do seu quarto, aqueles que têm apresentado as suas petições, ó Deus, com o coração rasgado diante do Senhor. Pai querido, visita os teus filhos, tenha misericórdia deles, ó Deus, e nos dê a vitória em nome de Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero lhe agradecer por esse momento em que você permite de eu estar dentro da sua casa através dessa transmissão. Eu também quero convidar você que nossas transmissões estão sendo feitas pelo nosso Facebook, mas para os irmãos que não possuem conta no Facebook, nós também estamos disponibilizando no YouTube. Basta você entrar no YouTube e lá na busca você colocar Igreja Presbiteriana de Vila Norma. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E eu quero mais uma vez convidar para que você possa estender as suas mãos, curvar a sua fronte e vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que o Pai, o Filho e que o Espírito Santo repouse sobre todos vós eleitos do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.